Segundo lugar, o Deus dos fatos redentores. Ele é o Deus das virtudes infinitas. E nós podemos experimentá-lo, e Paulo pôde experimentá-lo. Por quê? Se Deus fosse só o Deus das virtudes infinitas, que utilidade ele teria para nós? O que nós conseguiríamos? Mas sabe por quê? Tudo que eu falei no primeiro ponto é absolutamente verdadeiro, queridos. Por que que o Deus das virtudes infinitas é nossa solução, nossa cura, nossa salvação, nossa libertação e nossa segurança e nossa vitória? Por que que ele é a nossa felicidade? Porque ele é o Deus dos fatos redentores. É por isso, o que Deus fez para salvar ou redimir o seu povo. Abacuque nos dá uma lista nesse texto. Uma lista de alguns fatos, alguns dos fatos mais extraordinários da história, da revelação de Deus até os seus dias. Olha aí, quais são os fatos redentores de Deus? Preste atenção. Quais são os fatos redentores de Deus que são relacionados por Abacuque nesse texto? Primeiro, a sarça ardente. Leia a história lá. Não é algo extremamente impressionante? A sarça ardente, verso 3, parte A. O monte Sinai ardente, trêmulo e fumegante. Verso 3, parte B. As pragas no Egito, verso 5. A travessia do Mar Vermelho, verso 8b e 15. Olha a lista dos fatos redentores de Deus na história de Israel. E em meu e em seu benefício. Olha a lista dos fatos redentores de Deus. A sarça ardente, o monte Sinai ardente, trêmulo e fumegante, as pragas no Egito, a travessia do Mar Vermelho, a destruição de Faraó e seu exército no mar, versos 8b a 10, a travessia do Jordão, verso 8a, o terror das nações cananeias diante da vinda de Israel, verso 7, a conquista miraculosa da terra prometida, verso 11, e a vitória sobre as nações inimigas de Israel, versos 12 a 14. Irmãos, eis aqui o segundo, eis aqui o outro fator que impactou tremendamente o coração e a mente e a vida de Abacuque. As ideias, as afeições do profeta foram transfiguradas pela visão de Deus que ele teve, mas também pelos fatos de Deus, ou seja, pelo que Deus fez na história. O que é que mudou, o que é que transformou Abacuque? A visão de Deus, mas seus pensamentos e suas afeições foram transfigurados também pelo que Deus fez para possuir um povo exclusivo. E eu espero, querido, eu espero que você entenda isso. Entenda isso. A nossa salvação, segurança, esperança, paz, vida infinita, estão no que Deus fez e ninguém mais fez. Preste atenção. Deus fez coisas que ninguém mais fez na história da humanidade. E você tem que colocar toda a sua confiança, toda a sua esperança, todo o seu coração e a sua vida naquelas coisas, naquelas realizações de Deus, naqueles fatos de Deus na história da humanidade. É a sua única saída, é a nossa única salvação. O que Deus fez, se Deus não fizesse o que Ele fez, irmãos, na história da humanidade, nós poderíamos ter os mandamentos de Deus, as verdades de Deus, as promessas de Deus, mas nada disso nos ajudaria. Não nos ajudaria em nada. Não faria diferença para nós nem para Deus. Conhecermos apenas as verdades dEle, os mandamentos dEle, as promessas dEle. Se o fundamento de tudo isso não fosse os seus fatos redentores, nada valeria para nós nem para Deus. O islamismo é assim, né? O que o islamismo tem? Ele tem mandamentos, tem dogmas, tem promessas, mas não tem fatos redentores. E assim são todas as religiões, absolutamente todas as religiões. Não faz diferença para o ser humano. Palavras, teses, teorias não podem destruir o mal e nem nos dar o bem infinito pessoal que nos criou. Por exemplo, escute com atenção, o que é a filosofia? O que é a filosofia? É um conjunto de ideias ou especulações interessantes que os homens formularam a respeito de todas as coisas. Isso é a filosofia. Os homens um dia tiveram muitas ideias e eles produziram, escreveram, registraram as suas especulações a respeito de todas as coisas. Algumas ideias da filosofia são verdadeiras, mas elas não regeneram corações, elas não regeneram pecadores,
não justificam pecadores, não santificam pecadores e não glorificam pecadores. O que é a psicologia? A psicologia é um conjunto, é um sistema de ideias e técnicas. Aliás, se fala nas psicologias, porque são vários sistemas. As psicologias são um conjunto de ideias e técnicas, de teorias e técnicas. A psicologia é alguma coisa que alguém nos diz, um profissional da área nos diz, e nós entendemos e fazemos por nós mesmos. Nós entendemos os conceitos psicológicos, as instruções, as teorias, os métodos. Nós aplicamos na nossa própria vida e fazemos aquilo por nós mesmos. E então nós recebemos um benefício intelectual, emocional, temporal, espiritualmente e teologicamente. A mensagem psicológica, de um ponto de vista espiritual e teológico, a mensagem psicológica pode ser verdadeira ou falsa, pode ser boa ou ruim, depende do caráter, vai depender do caráter teológico ou da posição teológica do terapeuta. Então, algumas ideias da psicologia são verdadeiras, mas elas não regeneram pecadores, não justificam pecadores, não santificam pecadores e não glorificam pecadores. E é a mesma coisa da religião. Algumas doutrinas, alguns dogmas, alguns princípios, alguns rituais da religião ajudam muito as pessoas, emocionalmente falando, psicologicamente falando, porque elas acreditam naquelas coisas. A religião não bíblica é essencialmente um outro sistema de psicologia. E é um sistema pior ainda. A religião não bíblica é pior do que a psicologia, por si mesma, né? Psicologia humanista que eu estou falando. A religião é pior do que a psicologia humanista, porque a religião é uma forma de autoajuda, porque as doutrinas, as técnicas, as práticas indicadas, as regras que as pessoas precisam seguir, praticar nas religiões, elas não têm por trás de si fatos redentores, elas não têm poderes redentores, elas não têm verdades redentoras. Então a religião não passa de um sistema de autoajuda. E olha, algumas ideias de algumas religiões são até verdadeiras, porque se confundem com verdades das Escrituras. Mas essas ideias das religiões, ainda que algumas verdadeiras, não trazem redenção, porque não são fundamentadas e geradas, e não têm o poder dos fatos redentores do Evangelho, da revelação de Deus e do Deus da redenção. Então a religião, por mais que ajude as pessoas de alguma maneira, ela não regenera pecadores, não justifica pecadores, não santifica pecadores e não glorifica pecadores. Perca a sua esperança nos sistemas do mundo, querido. Perca a sua esperança. Porque somente fatos redentores, cheios de verdades redentoras, chamam-se Evangelho. Evangelho, fatos redentores, cheios de verdades redentoras de Deus, operados por Deus, oriundos ou originários em Deus. Esses fatos e essas verdades, revelados por Deus e aplicados a nós pelo Espírito Santo, isso é Evangelho. E é nisso que consiste essencialmente o Evangelho. Fatos e acontecimentos salvadores. Portanto, eu te pergunto, você quer perdão e vida real? Você quer esperança e paz? Você quer satisfação e alegria? Olhe para todos, mas principalmente para os principais fatos de Deus na história. Veja o Filho de Deus, veja o Filho eterno se esvaziando da sua glória e recebendo uma natureza humana, Veja, querido, veja o Filho eterno bradando no deserto, está escrito. Veja o Filho eterno satisfazendo perfeitamente cada vírgula e cada tio da santidade de Deus escrita na pedra. Veja o Filho eterno cravado e sendo transpassado na cruz, da cabeça aos pés, pela ira eterna de Deus. Veja o Filho eterno esvaindo em sangue na cruz e clamando ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste?
Veja o Filho Eterno despojando os principados e potestades e triunfando deles na cruz. Veja o Filho Eterno na iminência de entregar o Espírito ao Pai, bradando: está consumado. Veja o Filho Eterno perguntando a Maria no terceiro dia: por que choras? Por que choras? Com essa pergunta, querido, Jesus estava dizendo: eu estou vivo, eu estou vivo. Eu sou a resposta para todo drama, todo medo, todo desespero. Por que choras? Olha os fatos, olha o que Deus fez. Irmãos, eis aqui finalmente, eis o que Abacuque finalmente aprendeu, experimentou. Abacuque foi possuído por essa gloriosa realidade. Nos fatos redentores de Deus e em suas consequentes verdades é que terminam o vazio existencial, o medo misterioso, o desânimo crônico. Então eu pergunto: você já abraçou com todo o seu coração? Ou seja, você já abraçou com toda a sua mente, suas emoções e sua vontade, os fatos redentores de Deus? Você já vive um compromisso, uma confiança profunda e um compromisso diário com os fatos históricos de Deus? Os fatos históricos de Deus são o fundamento da sua vida, são a sua alegria, são a sua esperança. Esse foi o segredo de Abacuque, foi o segredo de Paulo, foi o segredo dos... E é o nosso segredo, é a nossa chave, é a nossa chave. Mas nós preferimos, buscar saída, solução, libertação e cura em outros endereços, em outras propostas. Eu te pergunto: você, de todo o seu coração, com todas as suas emoções, sua mente, sua racionalização, suas afeições e sua vontade, você já abraçou os fatos históricos de Deus, especialmente aqueles que culminaram na cruz do Calvário e na ressurreição? É isso. Esses fatos são a sua alegria, são a sua esperança, são a sua paz, são o fundamento da sua vida.